O tema da mensagem de hoje é abalando o mundo com o poder de Deus. Amém? Abalando o mundo com o poder de Deus. O livro de Atos, os irmãos já devem ter percebido, foi o livro que eu dei aula ali no curso Panorama Bíblico 1, Novo Testamento, História e Teologia do Novo Testamento, ali onde nós fizemos em São Vicente. E eu gosto muito do livro de Atos. Eu estudei mais profundo ainda o livro de Atos após esse curso e foi de grande bênção na minha vida. Acabei aprendendo muito mais coisas, acabei aprendendo coisas assim com a vida de Paulo, com a vida de Barnabé, coisas maravilhosas na vida desses homens de Deus, esses homens que até hoje ecoam na eternidade, ecoam na nossa vida. Em Atos 17, o versículo 6 diz: ali tem todo um contexto, e a parte B dele diz: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E outra linguagem, outra versão da Bíblia diz: esses que têm transformado o mundo, chegaram também aqui. E aqui tem falado de pessoas que têm transformado o mundo, pessoas que transformaram o mundo, pessoas que são lembradas até hoje, pessoas que são referência até hoje. E nós devemos ser também estas referências, devemos abalar o mundo com o poder de Deus. A introdução da nossa mensagem de hoje, eu queria trazer para você a igreja primitiva, o começo da igreja, as implantações das igrejas ali, nas viagens missionárias de Paulo, de Barnabé, como eles conseguiram abalar a sociedade de sua época com o poder de Deus. Nós vemos relatos de pessoas deixando as suas práticas pagãs nas viagens de Paulo e Barnabé. Nós vemos pessoas deixando as religiões oficiais daqueles lugares para viver o evangelho. Quando Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, surgiu essa notícia de que estavam perturbando o mundo com os milagres que Deus realizava através da vida deles. John Wesley certa vez orou pedindo a Deus o seguinte: dê-me 100 homens que nada temam a não ser o pecado e nada queiram senão a Deus, e eu abalarei esta terra. Deus lhe deu centenas de seguidores e pregadores do evangelho que alcançaram milhares de pessoas e abalaram o seu tempo com um dos maiores avivamentos da história. Esse é um dos livros que eu recomendo você a ler, livros do John Wesley, que contam a história de John Wesley. Ele foi um grande homem de Deus, foi um homem usado por Deus para abalar o seu tempo, para abalar a história com um dos maiores avivamentos. Muitas coisas estão acontecendo no mundo. Nós estamos vivendo um turbilhão de sentimentos. Nós estamos vivendo um turbilhão de acontecimentos. Nós temos a Copa do Mundo, nós temos as eleições, nós temos prisões políticas, nós temos vivido tempos de caos, nós temos vivido tempos de greve. Então, tudo acontece no mesmo momento, tudo acontece uma coisa em cima da outra, uma coisa parece que é uma bola de neve que vai se formando, se formando, se formando. E muitas coisas estão acontecendo no nosso mundo, então. Mas parece que as pessoas estão adormecidas ou anestesiadas e não se despertam para Deus. Acabou a greve dos caminhoneiros, agora vai ter a Copa do Mundo, eu vou ficar assistindo a Copa do Mundo, e depois da Copa do Mundo vai ter as eleições, e depois eu penso nisso. E depois eu separo um tempo para pensar nas coisas de Deus. Depois eu penso nessas coisas, depois eu leio um bom livro, depois eu leio uma boa história, e elas acabam esquecendo-se de Deus, não se despertam para Deus. Não se despertam para Deus. A igreja de Cristo deve ser sal e luz neste mundo, fazendo a diferença por onde quer que elas passam. Então, eu e você, a igreja de Cristo, nós devemos ser sal e luz neste mundo, fazendo a diferença por onde nós passamos, assim como
as viagens missionárias de Paulo, assim como foi a vida de vários homens. Eles fizeram a diferença no mundo. Às vezes as pessoas perguntam: o que você quer deixar aqui na Terra? Eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma marca, eu quero deixar algo que deixe para as pessoas: poxa, essa pessoa fez a diferença. Eu quero usar o exemplo de vida dela também para fazer a diferença na minha geração. Então, uma igreja que não marca a sua sociedade e o seu tempo está morna, está apagada, está sem fazer aquilo que ela precisa fazer. E nós podemos então nos basear nas marcas dos primeiros cristãos que podem nos inspirar hoje a ser uma igreja, a ser um povo relevante. Como abalar o mundo com o poder de Deus? Como abalar a sociedade com o poder de Deus? Como abalar as pessoas com o poder de Deus? Então vamos refletir agora sobre as características da igreja primitiva que abalaram a sociedade de seu tempo, e se nós colocarmos em prática, nós, em nome de Jesus, vamos abalar a sociedade hoje. 5 tópicos. O primeiro, o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A primeira e maior marca da igreja primitiva era a presença de Deus, era a presença do Espírito Santo, que manifestava o poder de Deus em suas vidas. Antes do derramamento do Espírito Santo, os cristãos estavam tímidos, os cristãos estavam meio assim, fracos, desanimados. Depois do Pentecostes, se tornaram cheios de vigor e autoridade espiritual. Depois do derramamento do Espírito Santo, aqueles homens se tornaram grandes homens e mulheres de Deus. Depois do Pentecostes, se tornaram cheios de vigor e autoridade espiritual. Deus quer levantar hoje uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. Deus quer levantar hoje pessoas cheias do Espírito Santo. Deus quer levantar hoje um povo cheio de Deus, não somente com os seus dons, mas também com o caráter de Deus, com o caráter cristão, marcado pelos frutos, não pelos frutos das coisas que fazem, não pelos frutos das obras que fazem, mas pelos frutos do Espírito Santo. E quais são esses frutos do Espírito Santo, meu irmão? Você sabe quais são esses frutos do Espírito Santo que Deus deixou para cada um de nós? Anote aí, Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então essa é a marca que nós devemos deixar na sociedade. Essa é a marca que nós devemos fazer. Pois uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja marcada com os frutos do Espírito Santo, abala o mundo. Segundo tópico, o poder da oração. O livro de Atos, no capítulo 4, versículo 31, diz o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Outra marca da igreja primitiva era uma vida de oração na presença de Deus. Era uma vida voltada a Deus. Era uma vida, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das lutas e desafios, era uma vida que era resolvida as suas questões diante do altar de Deus em oração, buscando em oração, buscando as respostas em oração. A igreja precisa de oração. A igreja é alimentada pela oração. Assim como o nosso carro, que ficou praticamente uma semana parado na garagem porque não tinha combustível. Assim como
coisas precisam de outras coisas para se locomoverem, a igreja precisa de oração. Eu e você precisamos de oração. A oração é o nosso combustível, a oração é o nosso gás, a oração é o nosso complemento. E nós devemos assumir o seu papel de intercessora pelo mundo. Sem oração, a igreja enfraquece. É por isso que nós gostamos muito, aqui na Igreja Evangélica da Paz, de investir em oração. Nós fazemos todo ano a semana de oração. Nós fizemos recentemente 2 semanas de oração, cultos de ação de graça, onde nós oramos. Nós temos todas as terças-feiras aqui o culto de oração. Nós temos todas as quartas-feiras também à tarde o culto de oração. Ali em São Vicente, quinta-feira, o culto de oração também. Sem oração, a igreja se enfraquece. A igreja fica fraca. A igreja fica sem força. E não devemos apenas orar quando precisamos. É muito fácil, meu irmão, eu orar quando estou precisando, eu orar quando estou passando uma dificuldade, ou quando alguém da minha família está passando alguma dificuldade, ou quando eu sei que alguém está passando uma dificuldade. É muito fácil o irmão ou a irmã parar, dobrar o seu joelho para orar quando as situações estão difíceis. É muito fácil isso. Mas Deus, Ele diz para nós, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Nós não devemos orar apenas quando nós precisamos ou quando achamos conveniente. Nós devemos orar sem cessar. A vida pessoal de oração deve ser uma marca de todo o cristão. E é por isso que novamente eu bato nessa tecla, meu irmão. Você tem feito o seu devocional, você tem feito o seu TSD, você tem feito a sua hora silenciosa. A vida pessoal de todo crente, a vida pessoal de oração é uma marca nossa. E nós devemos ter essa marca na nossa vida. Meu irmão, é muito simples, é uma analogia muito simples, é uma analogia muito óbvia. Nós precisamos de combustível. Meu irmão, é claro que tudo bem, você vai conseguir viver sem a oração. Você vai conseguir, você vai estar lá vivendo a sua vidinha, você vai estar vivendo a sua vida. Mas você sabe quando você precisa de algo, você vai orar para Deus. Você sabe que quando acontecer algo, você vai querer se voltar para Deus. Mas por que quando está tudo bem é tão mais difícil para a gente manter uma vida regrada, uma vida, uma rotina de oração? Por que tem sido tão difícil? Nós vamos fazer algo importante e nós lembramos de Deus. Deus, eu peço a tua ajuda. Se eu conseguir esse emprego, se eu conseguir passar nessa prova, se eu conseguir fazer isso, eu prometo, Senhor, que eu vou te servir mais. As pessoas ficam colocando metas para Jesus. Ah, Jesus, eu vou orar agora. Aí se o Senhor fizer aquilo que eu estou pedindo, aí eu vou fazer. Não vai. Não vai. Mentira. Isso é mentira. Isso é algo para enganar o nosso próprio coração. A nossa vida de oração deve ser uma vida marcada. Deve ser a marca de todo cristão. Deve ser sem cessar, todos os dias. Antes de tomar nossas decisões, devemos orar. E não apenas reunir para fazer projetos, propósitos. Mas buscar a vontade e a direção de Deus para a sua vida. Então, uma igreja se fortalece com oração. Os membros dessa igreja se fortalecem com oração. Uma igreja que ora, uma igreja que é baseada na oração, abala o mundo. Terceiro tópico, o poder do perdão. O livro de Atos, versículo 7. Capítulo 7, os versículos 55 ao 60, diz o seguinte. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu.
Isso é algo muito marcante. Isso é algo muito poderoso. Então, outra característica da igreja primitiva era o perdão praticado pelos primeiros cristãos. Se você reparar, olha aqui a frase que Estevão disse: Senhor, não os considere culpados deste pecado. O Senhor Jesus recebe o meu espírito. Um homem desse tem uma vida de oração. Um homem desse é cheio do Espírito Santo. Quem de nós nessa situação falaria essas palavras? Estevão foi o primeiro mártir e morreu orando e perdoando os seus opressores. Enquanto recebia pedradas, Estevão olhava para o céu e via a glória de Deus, se preocupando com aqueles homens que estavam fazendo aquilo, agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito em vida. Receba o meu espírito, Senhor. E assim deve ser a vida de um cristão diante das pedras que lhes atiram. Às vezes as pessoas vêm com, estilo voadora, vêm com as duas pernas no nosso peito. Você é isso, você não é aquilo. Você fez isso pra mim. E assim, como foi com a vida de Estevão, deve ser a nossa vida também. Meu irmão, vão vir nos julgar, vão vir nos oprimir, vão vir falar mal, vão vir que devemos fazer assim. E quando Estevão recebia tudo aquilo, ele olhava para o céu e via a glória de Deus. E assim deve ser a nossa vida, diante das pedras que atiram em nós, diante das pedradas que atiram na nossa vida. A igreja atual, a igreja de hoje, precisa ensinar mais sobre o perdão do que ensinar sobre prosperidade, sobre isso, aquilo. A igreja hoje está muito machucada, e muito porque nós não sabemos exercer muitas vezes o perdão. Como cristãos, devemos mostrar quem realmente somos quando passamos por perseguições. É algo que é muito claro, é muito óbvio, mas é difícil da gente admitir. É muito fácil eu e você, quando está tudo bem, buscarmos a Deus, falarmos que nós somos crentes, nós somos isso e aquilo. Mas e quando nós passamos perseguições? Quem nós somos quando passamos perseguições? Quem realmente somos quando algo difícil acontece nas nossas vidas? Quem realmente somos quando a dificuldade aperta? Quem realmente somos quando algo de ruim acontece? O nosso exemplo maior de vida é Cristo e seu sacrifício na cruz, perdoando os nossos pecados. Jesus nos mandou amar e perdoar os inimigos. Uau, que difícil isso, não? E orar por eles. Mas essa é a característica de Jesus. As pessoas dizem: eu quero ser como Jesus. Essa é a característica de Jesus. E meu irmão, eu dizendo isso tudo aqui para você hoje, você pode pensar que isso é algo muito simples para mim, mas muito pelo contrário, muito mais difícil para mim que estou aqui falando tudo isso para você. Jesus me trata antes de trazer essa mensagem para você. E eu sei o quanto é difícil amar, perdoar inimigos e ainda mais orar por eles. Mas eu sei o quanto isso é necessário, o quanto o perdão é necessário, o quanto nós devemos mostrar quem realmente somos quando nós passamos por perseguições, por lutas. Quando o povo de Deus começa a manifestar o perdão de Jesus, este mundo será abalado pelo poder de Deus. É sensacional quando alguém faz alguma coisa contra nós, faz algo contra nós, e nós constrangemos a pessoa de tal forma que aquela pessoa fala: nossa, eu me preparei tanto para vir falar isso para a pessoa, e a pessoa me deixou sem chão, a pessoa me deixou sem... Sabe quando nós conseguimos manifestar a Deus, mesmo sem fazer nada muito alarmante, mas simplesmente porque quando nós passamos alguma necessidade, nós estamos cheios do Espírito Santo e Ele nos dirige nesses momentos. Então, nós, como igreja,
Precisamos começar a manifestar o perdão de Jesus. E este mundo será abalado pelo poder de Deus. Então uma igreja que perdoa abalará este mundo. Quarto tópico, o poder da conversão. Atos 9. Anote aí, abra comigo. Atos 9, dos versículos 3 ao versículo 6. Diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles os levaram pela mão até Damasco. Pois 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. A mudança na vida das pessoas era mais uma marca da igreja primitiva, que abalou aquela sociedade de seu tempo. Saulo estava entre aqueles homens que apedrejaram Estevão. Estava ali no momento. E ele foi alvo da oração. Alvo daquela oração. Saulo foi alvo da oração de Estevão ali quando ele estava sendo apedrejado. E depois Saulo teve um encontro com Jesus que transformou a sua vida para sempre. E é a vida que ecoa até hoje. Recentemente fizeram um filme até de Paulo. Um encontro com Jesus que transformou a sua vida para sempre. De perseguidor passou a ser perseguido. E a sua vida era uma prova do poder de transformação do Evangelho. É por isso que eu acredito tanto nas pessoas. É por isso que eu acredito na vida. É por isso que eu acredito na mudança. É por isso que eu acredito que esse país, esse mundo tem solução. A igreja precisa anunciar o evangelho que transforma vidas, mais do que apenas convidar para uma religião, para uma igreja, para algo. Jesus transforma vidas. A religião é segundo plano, a religião não é nada. A igreja, o evangelho salva, transforma vidas. Não serão os grandes templos, canções bonitas ou eventos que influenciarão o mundo, mas sim vidas convertidas pelo poder de Deus. Eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer pastor, o que o senhor prefere? Uma igreja de 100 mil metros quadrados ou vidas para Jesus? Se esse pastor for sério, se esse pastor for um pastor obediente à palavra de Deus, esse pastor vai falar: eu quero vidas para Jesus. Isso influencia a igreja. Para mudar o mundo é preciso mudar o ser humano, e somente Jesus pode mudar a nós. Para mudar o mundo, o testemunho de vida muda o mundo. O testemunho de vida cristã é a maior forma de marketing da igreja. Já o mau testemunho tem sido grande empecilho para a proclamação do evangelho. Uma igreja de convertidos abalará este mundo. O quinto tópico e último, Atos 15, 25 e 26, diz o seguinte: assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O poder da adoração. Paulo e Silas estavam presos e começaram a adorar a Deus. O poder de Deus abalou aquela prisão com um terremoto que abriu todas as cadeias. Vários testemunhos de mártires da igreja primitiva relatam que adoravam a Deus enquanto eram afligidos. Uma prova de que a adoração dos primeiros cristãos era verdadeira e era incondicional. A igreja atual usa muito hoje como recurso a adoração. Mas o mercado musical gospel nos leva a pensar se todos pensam nas palavras citadas nos cânticos e como se comportam diante dos desafios da vida. A adoração que Deus procura é em espírito e é em verdade. Quando o povo de Deus começa a adorar Deus de maneira profunda, essa terra será abalada
com o poder dele. Então, quando o povo de Deus começa a adorar a Deus de maneira profunda, esta terra será abalada com o poder dele. Uma igreja que adora, uma igreja que adora a Deus, abalará este mundo. Este mundo será abalado pelo poder de Deus, através do poder do Espírito Santo, através do poder da oração, através do poder do perdão, através do poder da conversão e através do poder da adoração. Este mundo será abalado pelo poder de Deus. E para terminar, eu gostaria de ler o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 12, versículo 26 a 29. Hebreus 12, 26 a 29 diz o seguinte: aquele cuja voz outrora abalou a terra agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. A igreja dos últimos tempos tem a missão de levar o evangelho até os confins do mundo, para que Jesus volte e busque o seu povo. Mas antes, este mundo precisa ser abalado com o poder de Deus, através de um povo cheio do Espírito Santo, através de vida de oração, através do poder do perdão, através do testemunho de conversão de vidas e através do poder de uma adoração sincera. Povo de Deus, vamos abalar o mundo com o poder de Deus. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.